Olá, seja bem-vindo. Está começando o Sala Especial e desta vez, nesta quinta-feira, a gente recebe o médico Lucas Messias, que vai conversar com a gente sobre a atuação dele como nefrologista aqui em Viçosa. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todos pela oportunidade aí. Vai ser um prazer passar aqui para vocês um pouco da experiência na medicina de Viçosa e conversar sobre temas tão relevantes de nefrologia e de nutrologia também, né? Eu queria começar conversando com você sobre a questão dos rins, né, propriamente dito, assim. Como que as pessoas percebem a saúde do seu rim, como que cuida, né? Porque às vezes as pessoas podem deixar para olhar, para verificar alguma coisa, quando já está com alguma dor, alguma doença ali próxima que já está causando algum desconforto, né? Como que funciona essa saúde, esse cuidado com a saúde dos rins que a gente precisa ter? Excelente pergunta. Nós sabemos que os rins eles têm uma capacidade funcional muito grande e pelo fato de termos dois, um consegue sobrepor a ausência de um ou até a ineficiência de um. Tanto que um paciente consegue sobreviver normalmente apenas com um rim. O paciente que está na hemodiálise, quando ele recebe um transplante, seja de um doador falecido ou de um doador que seja parente, irmão, tia, enfim, que a gente chama de doador relacionado, tanto o doador quanto o receptor vivem normalmente com um rim só. E por essa reserva funcional do organismo, muitas vezes há uma perda de função renal muito importante sem que haja nenhum sintoma. E aí é o ponto-chave, né? Nós temos cada vez mais levado essa informação às pessoas do quanto é importante dosar a creatinina e fazer pelo menos uma vez ao ano um exame simples de urina. É uma campanha anual do Dia Mundial do Rim, acontece sempre no mês de março. A Sociedade Brasileira de Nefrologia encabeça essa campanha no Brasil com esse intuito, pelo fato de a doença renal crônica só manifestar sintoma em fases muito avançadas de doença. Nós sabemos que em torno aí de 30% a 40% de função renal, o paciente ainda muitas vezes não sente absolutamente nada. Nós precisamos de fazer exames laboratoriais de rastreio anualmente, o famoso check-up. Mas é importante falar o nome do exame para que as pessoas perguntem para o médico realmente: ah, doutor, mas você pediu aí a creatinina, eu vi que é importante fazer o exame de urina, você pode incluir nos meus exames laboratoriais, porque são exames muito simples, muito baratos, que estão incluídos na rede pública de saúde, mas mesmo que você faça esse exame de maneira privada, vai custar aí um exame de urina e de creatinina na faixa de R$10, R$12 nos laboratórios privados e já vai ser capaz de fazer um rastreio importante de doença renal, né? E quais os hábitos, né, ou os maus hábitos das pessoas que afetam a saúde dos rins ali, né? Quais são os hábitos negativos que as pessoas costumam ter aí que vai prejudicar? Desde coisas muito simples, né, como a sobrecarga de sal na dieta. Hoje, com a facilidade dos alimentos embutidos, enlatados, processados, os ultraprocessados, o churrasco do final de semana com aquele excesso de sal realmente. Hoje nós temos visto cada vez mais pessoas fazendo uso de suplementações por conta própria, tanto de proteína na forma de whey, tanto de creatina, que deve ser orientada. É importante dizer que a creatina ela não faz mal diretamente para os rins, mas ela pode trazer uma alteração no exame e essa avaliação precisa ser bem feita para que não haja engano, né? Se tem ou se não tem piora da função renal. Além disso, a automedicação é um grande perigo. Hoje em dia nós temos um costume muito ruim no Brasil de uma pessoa usar uma medicação que a vizinha usou e que deu certo para o irmão, sem fazer a devida avaliação médica e um diagnóstico correto das doenças. Além disso, nós temos aí alguns fatores de risco que são importantes, né? Hipertensão, diabetes, história familiar de doença renal. Existem algumas doenças genéticas que podem ter relação direta com a perda da função renal. Então, basicamente, nós temos que ter muita atenção com esses fatores de risco. Hipertensão, diabetes, história familiar de doença renal, além de outros quesitos aí, automedicação, alimentação e tudo mais. E aí tem dois fatores de risco que estão cada vez mais crescentes na sociedade, né? Um é bom, que é a idade, né? Nós temos uma população que tem vivido mais. Isso é fruto do tratamento das doenças crônicas, isso é fruto da melhora da qualidade de vida para uma grande parcela da população. A expectativa de vida tem avançado. E junto da expectativa de vida avançando, vem também as doenças crônicas, e a doença renal crônica
está no pacote. Agora, um outro fator de risco que é cada vez mais crescente e que é muito alarmante para a doença renal e para inúmeras outras doenças é a obesidade, né? A obesidade, ela é um fator de risco isolado para a doença renal e também ela é um fator de risco que piora outros fatores de doença renal, como hipertensão e diabetes. Você falou da hipertensão, do diabetes, eu queria até aprofundar um pouquinho mais sobre essas duas em específico, assim, né? Como que elas atuam ali, que elas contribuem ali para essa insuficiência renal? Como que funciona isso no dia a dia de alguém que tem já a hipertensão ou diabetes ali? Como que essas pessoas precisam ter esse cuidado também? Ótimo, vamos lá. Hipertensão arterial, assim como a doença renal, é interessante que a maioria dos pacientes é assintomático. Muitas pessoas têm pressão alta, uma pressão 15, 16 de pressão arterial sistólica e não sentem nada. E muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial, esses pacientes já têm lesão de órgão-alvo, ou seja, já tem uma hipertensão arterial com tempo de doença que fizeram com que elas tivessem algum tipo de alteração cardíaca, alteração visual, alteração renal. Então, a hipertensão, ela geralmente está relacionada ao que a gente chama de nefroesclerose hipertensiva, quando ela é causa primária de doença renal. Ela causa uma sobrecarga de pressão no rim. E isso, com o tempo, vai fazendo com que o rim substitua o tecido normal por um tecido de fibrose, fazendo o que a gente chama de nefroesclerose. E os rins vão diminuindo de tamanho e, juntamente com isso, diminuindo a capacidade de filtração e de secreção de hormônios, regulação do sal, regulação do volume sanguíneo corporal. Então, a hipertensão, ela tem que ser tratada e tratada dentro da meta. Eu cobro muito disso para os meus pacientes, para os alunos que passam comigo também. O tratamento de hipertensão arterial, ele tem que cumprir as metas, né? O que significa isso? Se você tem sua mãe, seu pai, seu vizinho, que toma remédio de pressão e na hora da aferição a pressão está 15, está 16, e ele fala para você, mas a minha pressão é 15. A minha pressão normal é de 16. Isso não existe, né? Existe o tratamento dentro da meta. Então, uma frase que eu gosto de dizer para os pacientes e para os alunos é que saber fazer e não fazer é o mesmo que não saber fazer. Se você sabe qual é a meta de tratamento, que a pressão tem que ficar dentro do controle ideal, e mesmo fazendo o tratamento não está chegando nessa meta, o tratamento tem que mudar. Precisa ser revista a medicação, precisa ser revista a alimentação, precisa ser revista os hábitos de vida, precisa incentivar a atividade física, a perda de peso, o sono, rever questões de ansiedade, que muitas vezes está relacionada à parte relacional, psicológica. A hipertensão arterial, ela, apesar de ser uma doença muitas vezes ligada à hereditariedade, ela é muito mais facilmente tratada quando a gente consegue ter uma ideia ampla do tratamento, não só o remédio. Eu brinco que o tratamento, quando você lê o livro, se você pegar um livro de medicina e for ler lá o capítulo de hipertensão arterial, ele está assim, tratamento não medicamentoso. Aí tem lá, dieta, sono, atividade física e tudo mais. Aí tem a segunda parte do capítulo que é tratamento medicamentoso. Inclusive, você pode baixar aí no Google, procure assim, diretriz de tratamento de hipertensão arterial. Você vai ver essa divisão. Então, é importantíssimo o tratamento não medicamentoso para complementar o tratamento medicamentoso. Mas o recado é, precisamos alcançar as metas de pressão arterial. Em relação ao diabetes, que é o outro grande fator de risco que nós comentamos, o diabetes ele é um pouco mais complexo, né? Ele vai ter um período que a gente chama de hiperfiltração glomerular e tudo mais, mas o paciente não precisa saber disso, ele precisa saber duas coisas. Primeiro, tem que estar com a glicemia na meta. O diabetes é uma doença que não para. O diabetes é uma doença que ele, ao mesmo tempo, ele causa o aumento de risco de doença coronariana, o risco de infarto, aumento de risco de AVC, o aumento de risco de esteatose, gordura no fígado. Existe uma doença que se chama NASH, que é a hepatopatia crônica não relacionada ao álcool. Existe ainda relacionada ao diabetes a retinopatia diabética, que é quando o diabetes ele lesa a retina e faz a pessoa, inclusive, evoluir para cegueira. E existe o comprometimento renal, que é a nefropatia diabética. E qual que é o primeiro sinal que o paciente tem que levar em consideração nesse sentido? Urina espumosa.
A perda de proteína leva a urina a ter um aspecto mais espumoso. E isso é visto de maneira muito prática dos pacientes, né? Uma outra coisa para o paciente que não tem diagnóstico ainda, se ligar que pode estar tendo ali algum comprometimento, é a presença de insetos, formigas ao redor do vaso. Existe uma complicação que é a glicosúria, que é a perda espontânea de glicose na urina. Então, muitas vezes, quando a glicose no sangue está muito elevada, pode ser que haja essa perda de glicose na urina. E aí, a formiga fica ali rondando ali o local, o vaso sanitário ou outro local que a pessoa tenha costume de urinar fora de casa, e é um sinal indireto também. Então, para o paciente é importante saber quais são as metas e tentar atingi-las junto com o seu médico. Pode ser o médico clínico do posto ou o especialista que a pessoa vá. Mas cuidar dos fatores de risco é o principal remédio no tratamento da doença renal crônica. Falei demais, né? Não, que isso, imagina. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre atividade física, os exercícios, dieta, como que isso tudo pode ajudar aí no tratamento aí. Então fica aí com a gente que já já a gente volta. Nós estamos de volta com o Sala Especial e hoje a gente está recebendo aqui o médico Lucas Messias. Lucas, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. No primeiro bloco, a gente estava conversando sobre doença renal, a gente estava falando sobre algumas questões relacionadas à hipertensão, à diabetes. E aí eu queria já começar aproveitando o gancho ali do primeiro bloco ali. Quais os medicamentos que a gente tem disponíveis hoje, né, que pode ajudar também no tratamento da doença renal, também no diabetes, quais as opções que a gente tem, né? No início você falou também sobre a questão dos exames, né? Da importância de verificar, de ver como que está a situação, né? Da creatinina, se eu não estou enganado, acho que esse é o termo. Muito bem. Como que a gente pode ver esses medicamentos, quais são as opções atuais que tem até disponível pelo SUS? Um dia eu vi um médico nefrologista num congresso e já vi outros falarem uma frase que eu acho muito interessante, é que a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que tem doença renal é descobrir que ela tem doença renal. Justamente porque quando a gente faz essa detecção precoce, nós conseguimos intervir nos fatores de risco e evitar uma progressão que pode levar essa pessoa a precisar da hemodiálise ou da diálise peritoneal ou entrar na fila de transplante renal, né? Hoje no Brasil nós temos aí um arsenal terapêutico muito bom de distribuição gratuita. Então, nós temos medicações de controle de hipertensão arterial, de diabetes. Estava falando agora há pouco a respeito da glicose na urina, uma medicação que recentemente foi incorporada ao protocolo de medicações do tratamento da hipertensão associada à insuficiência cardíaca, da doença renal crônica avançada e dos diabéticos que têm um controle mais difícil. Existem, é claro, cronograma de distribuição, mas uma grande vitória a gente tem incorporado recentemente a dapaglifosina. É uma medicação que elimina a glicose na urina, mas traz como benefício, a longo prazo, redução da perda de proteína na urina, que é um fator associado à nefropatia diabética, mas também traz consigo uma melhora do perfil no tratamento da insuficiência cardíaca e da hipertensão arterial de difícil controle. Então, nós temos hoje no Brasil distribuição gratuita de medicações para hipertensão, para diabetes. Nos pacientes que têm doença renal crônica já em fases mais avançadas, distribuição de medicações de alto custo para o tratamento da anemia, para o tratamento de distúrbios ósseos relacionados à doença renal. Através do PCDT, a gente consegue esses medicações. É claro que às vezes demora um pouquinho, às vezes depende da disponibilidade da secretaria, mas tem. Então, assim, reforço aqui para os pacientes buscarem o rastreio, a oportunidade de descobrir, e caso tenham um diagnóstico de doença renal, existe sim tratamento dentro da rede pública para conseguir alcançar as nossas metas terapêuticas aí. E aproveitando, uma fala sua no primeiro bloco me chamou a atenção, que é sobre o tratamento, né, para hipertensão, que você comentou, que geralmente as pessoas vão por um remédio, né? Mas e aí, até aproveitando para falar sobre isso, né, desse tratamento, né,
de atividade física, dieta e tudo mais, para falar também um pouco da obesidade, do sobrepeso, né? Da importância de ter uma dieta, de um acompanhamento nutricional, de uma atividade física, né? De um esporte ali no dia a dia. Qual que é a importância da atividade física e desse acompanhamento nutricional para os pacientes aí em geral? Isso é primordial. Vou trazer dois conceitos aqui, talvez novos para a maioria, mas que vai trazer um impacto hoje aqui. Primeiro, sedentarismo é doença, tá? A pessoa que não faz atividade física, mesmo aquela que não sente absolutamente nada, ela é classificada como doente. Existe um CID. CID significa Código Internacional de Doenças. Pode procurar no Google aí. CID de sedentarismo. Existem níveis diferentes de sedentarismo, mas o fato de estar inativo fisicamente significa que a pessoa está concorrendo a uma doença que existe. Então, o sedentarismo é doença. Daí, você já vê a importância da atividade física, né? Então, a partir daí você vê que, hoje em dia, quando a gente fala de prevenção de câncer, tratamento da hipertensão, tratamento da doença renal, tratamento da cirrose, todas as doenças incluem lá na parte do tratamento não medicamentoso a atividade física. E isso não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho as duas pernas. Eu vou treinar os braços. Ah, eu não tenho os braços. Vou treinar as pernas. Ah, eu estou com a perna quebrada. Tem treino de todas as modalidades para todos os tipos de dificuldade que a pessoa tem. A não ser que haja uma recomendação formal de um pós-operatório cardíaco ou algo realmente muito específico, a imensa maioria das pessoas pode e deve praticar alguma atividade física. A questão nutricional, então, é importantíssima, né? Nós somos o que nós comemos. E ter um plano alimentar bem direcionado por um profissional, a nutrição é parte disso tudo. Todo o protocolo de tratamento de doença crônica, hipertensão, diabetes, doença renal, hepatopatia, sequelas, desnutrição pós-internação prolongada, faz parte de tudo isso o acompanhamento nutricional. Então, a nutricionista, junto com o médico nutrólogo, junto com o clínico, vão ser fundamentais na recuperação e no tratamento a longo prazo disso, né? E o outro conceito que eu falei que eram dois, um é que o sedentarismo é doença e tem CID para isso. O outro conceito é que saúde não é ausência de doença, né? Na verdade, a saúde ela engloba um conceito biopsicossocial, ou seja, o biológico, o corporal em si, mas tem o aspecto psicossocial, a saúde mental e o aspecto de sociedade. E nisso daí, nada ganha do esporte. Seja ele a corrida, a natação, a arte marcial, o futebol, enfim. O esporte, ele deve ser muito lembrado no que a gente se refere à saúde. Só um adendo, aquele que vai para o cortezinho assim, aquele futebol uma vez por semana do seu marido para tomar cerveja e comer torresmo depois do futebol, isso não é atividade física, tá? Isso traz benefícios, isso é um lazer, isso é o psicossocial. Mas ele está se enganando, né, de achar que está fazendo uma atividade física realmente de alta intensidade ou que está tendo benefício. Não é incomum, inclusive, eventos cardiovasculares graves nesses futebol de interior, de roça, terça, quarta, quinta, ou seja, pessoa que não tem exames em dia, que não tem um bom preparo físico, que vai lá, que toma uma cerveja depois, que não sabe como é que está a glicose, o colesterol, infarta no meio do futebol. Isso aí vira e mexe a gente vê, né? Então, é um recado aí para reforçar sobre isso. Pode jogar futebol? É claro que pode, né? Mas além disso, tem que ter a preparação, tem que ter a rotina, tem que estar sendo acompanhado por um profissional da educação física, seja ele dentro de um grupo maior de pessoas ou como personal, da prefeitura, da rede pública, da rede privada, não importa. O que importa é estar fazendo atividade física e estar cuidando da saúde, fazendo exames pelo menos uma vez ao ano, cuidando da alimentação, dormindo bem. Acho que esse é o grande segredo. Existe hoje uma corrida muito grande por fórmulas, por medicações, que fulano está tomando isso, ciclano está tomando aquilo, estou usando tal manipulado. Isso tudo é a cereja do bolo. Eu sempre falo isso. Essas suplementações, essas medicações, tudo isso vem como complemento. Não adianta ter a cereja e não ter o bolo, né?
Não adianta a gente correr atrás do detalhe se o básico não está bem feito. Não, é isso mesmo. E aí até falando um pouco sobre um paciente já, né, que está num estágio assim já avançado de alguma doença renal e tudo mais, ele pode praticar algum esporte? Como que funciona isso assim, né? Não só pode, como deve, tá? Por muito tempo se imaginou que a doença renal crônica fosse limitante para a atividade física. E hoje nós temos aí, tanto aqui em Viçosa, no clube de corrida, nós temos um atleta lá da hemodiálise, que eu tenho liberdade de citar o nome, que é o Francisco, que é nosso amigo e paciente, já fez vídeos incentivando as pessoas em relação a isso. Mas também, se você procurar na internet, você vai ver vários pacientes que fazem crossfit, que fazem natação, que fazem corrida, que fazem triatlo. A atividade física ela é muito importante. Existem vários locais no Brasil e no mundo, inclusive, que desenvolvem pesquisas dos pacientes fazendo atividade física durante a hemodiálise. Sabe aquelas bicicletinhas de fisioterapia que tem dentro do hospital, tem dentro da UTI? Existem vários estudos hoje em curso de pacientes fazendo atividade física durante a sessão de hemodiálise. Então, assim, isso, graças a Deus, é uma barreira vencida. A atividade física, dentro das condições e das limitações de cada pessoa, ela deve sempre ser ofertada. Isso vai ter uma melhora biopsicossocial, né? Tá certo. E aí, aproveitando também, a gente está falando sobre doença renal e a gente falou sobre os cuidados que precisa ter com a saúde dos rins e tudo mais, mas quando já chega numa situação grave, assim, né, de um paciente já grave, quais são os tratamentos oferecidos, né, até mesmo aqui em Viçosa também, como que funciona esse tratamento da hemodiálise aqui no hospital, como que se dá isso tudo aqui? A hemodiálise, ela geralmente vai ser necessária quando o paciente atinge o que a gente chama do estágio 5 da doença renal, né? Nós dividimos ela em estágios e o estágio 5 corresponde a uma função renal menor do que 15%. A partir daí, o paciente ele pode ter complicações de hipervolemia, ou seja, ter inchaço, falta de ar por conta de água no pulmão, a pressão subir demais, pode ter complicações metabólicas, né, acidose metabólica, hipercalemia, que aumentam o risco de arritmia cardíaca, falta de ar, enfim. Então, quando o paciente chega nesse ponto aí, está sendo acompanhado previamente, nós conseguimos programar a entrada dele na hemodiálise com uma calma, fazer uma fístula, orientar o paciente, compensar esse paciente clinicamente. Infelizmente, a realidade brasileira, a maioria dos pacientes entram na hemodiálise de supetão. A pessoa tem essas complicações, mas sem nunca ter tido uma consulta com o nefrologista, justamente por não ter o costume de fazer o rastreio e não ter ideia da gravidade da doença. Hoje, em Viçosa, nós temos a hemodiálise que funciona aí desde 1989, né? A pioneira foi a doutora Márcia, depois o doutor Sérgio, o doutor Rodrigo, hoje eu faço parte lá da equipe também. Então, o paciente hoje em Viçosa, ele não vai morrer, tá? Ele tem plenas condições de ser tratado na hemodiálise. Nós não temos aqui a diálise peritoneal, que é uma outra modalidade de tratamento, mas a grande notícia é que, por exemplo, em 2025, nós já tivemos 7 pacientes encaminhados para o transplante renal, que é uma modalidade de tratamento que traz muito mais qualidade de vida e aumenta a sobrevida dos pacientes. Então, nós temos tido um êxito muito grande aí no encaminhamento dos nossos pacientes para Belo Horizonte na sequência do tratamento com o transplante renal, que é um assunto para outra vez, mas aproveitando aí o mês de setembro, que tem várias cores, dentre eles o Setembro Verde, é o mês de incentivo à doação de órgãos, né? Então a gente sempre tem que tocar nesse ponto, que é um ponto sensível e muito importante, especialmente para esses pacientes que estão lá na hemodiálise, na fila, aguardando a oportunidade de receber um rim. Então, fico alerta aí, converse com a sua família, seja doador. Tá certo, doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui. Aproveitando, deixe seu contato para as pessoas também, para conhecer seu trabalho. Quem quiser, ficou mais curioso aí com algum assunto, com alguma questão, se quiser procurar, como que te acha? O jeito mais fácil hoje pela internet, né? Então, @drlucasmessias no Instagram, é fácil de achar. Lá tem vários vídeos sobre esses assuntos. Pode mandar pergunta lá no nosso direct, a gente responde. O telefone de contato lá do consultório é o 31 3874 8700, lá no Instituto Alvore. Fica ali em cima da Papelaria Nobel, na Praça do Rosário, 10º andar. Vai ser um prazer atender. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Estamos à disposição. E para você de casa aí que está acompanhando o Sala Especial, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Sugestões de pautas, de temas para serem discutidos aqui, você pode mandar para o @TV Viçosa. Uma boa noite para você e até a próxima quinta-feira com mais Sala Especial.